Como já vimos em episódios anteriores desta série sobre a Era do Bronze, os indo-europeus surgiram nas estepes da Ásia Central, se expandiram ao oeste invadindo a Europa e ao sudeste conquistando a Índia. Mas depois de sua migração, quem ficou habitando as imensas pastagens entre o Mar Negro e a taiga do Ártico? Quais tribos, crenças e costumes habitavam da fronteira do leste europeu até a fronteira da civilização chinesa até meados de 1200 a.C., no final da Era do Bronze? Esta é a história de misteriosos povos esquecidos, mas que são ancestrais de muitos de nós. Em nosso canal estamos numa longa jornada na Era do Bronze, conhecendo as civilizações de maneira simultânea, e neste especial faremos um resumo do que aconteceu com os ancestrais dos indo-europeus e védicos que ficaram na Ásia Central. Contaremos a história dentro de nossa proposta interdisciplinar, conectando e observando 7 assuntos, sendo eles a história, arqueologia, antropologia, filosofia, ciência, teologia e arte. Curta, compartilhe e se inscreva para receber mais vídeos como este. Confira abaixo do título nossa bibliografia e veja os vídeos anteriores desta série em nossa playlist. Durante o início da Idade do Bronze, as campinas acima do Mar Negro desenvolveram uma cultura que os arqueólogos chamam de Yamnaya. Eles eram metalúrgicos, cavaleiros e indo-europeus. Esta cultura enterrava seus mortos em sepulturas estilo Kurgan, nome dado aos montes sobre o túmulo onde se depositavam objetos do morto, e de onde vem a cultura material pela qual podemos estudar estes povos. Sua reconstrução física e genética era de homens altos com aparência europeia e DNA Y do haplogrupo R1b e R1a. Entre os descendentes destas tribos estavam os cimérios, que pareciam um meio caminho entre iranianos e trácios. Eles têm sido associados na arqueologia com a cultura colquiana, uma antiga cultura da Era do Bronze que existiu entre 3000 a.C. e 600 a.C. O formato das joias, roupas e armas lembra muito o estilo visto cronologicamente mais tarde entre os celtas e tribos germânicas. Isso indica a ancestralidade comum desses povos, o que surpreendentemente confirma os antigos hebreus que associaram os cimérios com Gomer, um dos filhos de Jafé, filho de Noé, e estabeleciam um parentesco entre europeus e povos do Cáucaso. A corruptela de Gomer seria Gimri, um nome que os assírios também deram para os cimérios e que deu origem à Geórgia, o país de onde eram as antigas culturas da Cólquida e Ibéria Asiática. No mito grego dos argonautas, a Cólquida era a terra de Medeia, no fim do mundo, habitada pelo povo Quimerói. Como sabemos, os francos eram germânicos que invadiram a Gália, atual França, e os reis francos merovingios contavam que um grupo de cimérios percorreu o rio Danúbio e chegou ao norte da Europa, onde ganharam o nome de Sicambre, ancestrais dos francos. O DNA mostrou que R1A dos germânicos também é encontrado entre os povos da Ásia Central, como os cimérios, e mais uma vez começamos a descobrir que o que se pensava ser lenda era muito mais do que isso. Heródoto disse que os cimérios haviam sido expulsos de sua terra original pelos citas, chamados em persa e em sânscrito de Saka, em grego de Sakai, em latim Sakai, em assírio Ascusai, todos estes termos para designar a palavra nômade. São descritos pelos autores clássicos como cavaleiros loiros, algumas vezes com olhos azuis, vivendo ao norte do Mar Negro. Ao longo da história, muitos grupos reivindicaram ancestrais comuns com os citas.
Lendas polonesas associam tribos eslavas com citas, inclusive com russos e ucranianos. O termo cita tem sido associado com celta, de onde, por exemplo, as lendas medievais da Escócia e Irlanda reivindicam que seus ancestrais vieram deles. Como vimos, o DNA masculino dos celtas pode ser seguido até o haplogrupo R1A e R1B, saído do norte do Mar Negro. Portanto, os autores clássicos não inventaram isso, apenas estavam dando o testemunho dado por estes próprios povos a respeito de sua história. Os hebreus chamaram os citas de Askenaz, um dos filhos de Gomer, neto de Noé, que habitou com seus irmãos jafenitas ao norte do Ararat, justamente na região do Mar Negro. Modernamente, os historiadores entendem citas como uma série de culturas de cavaleiros nômades que viviam na Eurásia. Sua civilização iniciou no final da Idade do Bronze e foi até a Idade do Ferro. Como todos os indo-europeus, sua sociedade era dividida em 3 segmentos: os guerreiros, os artesãos e os sacerdotes. Os citas eram guerreiros famosos pela sua agressividade, sua técnica era a cavalaria, sendo os pioneiros do arco composto, já descrito no episódio sobre armas da Era do Bronze aqui no nosso canal. Utilizavam pontas de flecha farpadas e algumas com veneno. Utilizavam capacetes e outras proteções de bronze. Cavalgavam sem estribo e sem sela, apenas com uma cobertura como assento, e seus cavalos, ricamente decorados, muitas vezes com ornamentos, lembravam renas, veados e cabras. O surpreendente de seus guerreiros é que se encontraram túmulos de várias mulheres armadas, e acredita-se que suas mulheres guerreiras foram a origem da lenda das Amazonas. Autores gregos como Heródoto descrevem durante a Idade do Ferro que as guerreiras citas cavalgavam usando arcos e dardos, vestidas como homens, e tinham seu seio direito cauterizado para, teoricamente, lhes dar mais força masculina. E daí vem o nome Amazonas, que significa sem peito em grego. A arqueologia dos túmulos dos samartianos confirma que entre o século V e IV a.C., 1/5 dos guerreiros citas eram mulheres. E uma amazona certamente não era a ideia que a cultura pop faz, mas algo mais parecido com isso. Heródoto é nossa principal fonte sobre a religião deles, semelhante à dos védicos da Índia pré-hinduísmo, que descreve o sacrifício de cavalos e gado por sufocamento. Segundo ele, os deuses citas eram 7 deuses e 7 deusas, onde os principais eram o chamado Papaios, equivalente ao Zeus grego, e Tapiti, uma deusa familiar equivalente a Hestia. Havia ainda um deus da guerra, o qual Heródoto descreve que eles sacrificavam os prisioneiros de guerra. O deus dos adivinhos, que usavam maconha para o seu transe místico. Em especial, estes adivinhos eram uma casta de xamãs chamados Enarei. Contudo, especialmente entre o ramo dos citas que foi para a Báctria e Índia, encontramos o uso da suástica, um símbolo religioso conhecido desde os tempos remotos entre todos os indo-europeus que estavam associados ao culto solar, mostrado como o Sol no formato de uma roda em seu ciclo, ou como 3 ou 4 eixos rodados por 4 cavalos da divindade solar. Este símbolo terá inúmeras variantes, desde as Ilhas Britânicas até a Índia. Os artesãos citas estavam envolvidos em produzir e comercializar sua arte além das armas. O destaque são os trabalhos em metal, especialmente o ouro, onde vemos a predominância de motivos com animais como cavalos, panteras, veados, aves de rapina e seres fantásticos, em especial o grifo. Os citas, como cavaleiros de regiões frias, são um dos primeiros povos onde observamos o uso de calça, feitas de couro e completadas por botas. Usavam vários modelos de capacetes e, em especial, toucados cônicos. Homens e mulheres também tinham ricas túnicas, e todas as suas roupas eram cheias de acessórios de metal, joias, com a predileção pelo ouro.
Heródoto menciona que os citas estavam relacionados com várias tribos ao seu redor, em parentesco ou influenciando culturalmente, entre elas algumas relacionadas com os trácios, vivendo na região do leste europeu, o que nos faz notar a relação de semelhança dos gorros de lã e elmos citas com os toucados e capacetes tracofrígios. Alguns citas, como os Spali, deram origem aos samartianos e os roxalanos, na região da atual Ucrânia. Heródoto menciona os Androfagoi, uma tribo da atual Rússia que, segundo ele, se vestia como citas, mas tinha outro dialeto e praticava o canibalismo. Plínio o Velho confirmou sua selvageria e disse que eles bebiam em crânios humanos. Costumes semelhantes, inclusive a caça de cabeças, encontrado entre os primeiros europeus, também conecta os celtas com os citas no quesito crueldade e trato dos seus inimigos. A Confederação da Rae habitava o atual Turcomenistão. Acredita-se que desta confederação saiu a tribo Parni, uma das principais tribos iranianas que veio a formar o Império Parta, aparentados com os ancestrais dos persas. Mas historicamente participavam da cultura indo-europeia e iraniana, tem uma explicação para esta aparente contradição. As inscrições do túmulo de Dario contam que esta tribo influenciou o povo da Média. No final da Era do Bronze, tribos indo-iranianas de citas estavam migrando também para o atual país do Irã. Ali encontraram um povo que poderia ser de origem semita, os medos, mas os absorveram cultural e geneticamente. O produto de todas estas migrações daria origem séculos depois aos medos e os persas. Os medos ficaram famosos como uma casta religiosa dentro dos persas, mas dos sacerdotes iranianos do fogo, entre a Pérsia e o Irã, surgiu o Zoroastro, que promoveu uma religião de 2 deuses. Já abordada aqui no canal em episódios anteriores desta série, veja e confira nos links. Em meados de 1200 a.C., vizinhos da cultura Zrubna, berço dos Cimérios e Citas, estava a cultura Andronovo, ao leste do Mar Cáspio, indo até a Sibéria e divisa com a China, em especial onde hoje é o Cazaquistão. Eles exploraram cobre e fundiram o bronze nas montanhas Altai, uma cordilheira onde as atuais Rússia, China e Cazaquistão se juntam. Estudos genéticos mostram que os Andronovo eram 78% caucasianos, de pele e cabelos claros, e entre eles havia 22% com a aparência dos mongóis. Eles criavam cavalos, camelos, gado, ovelhas e cabras. Eram nômades e povos de pequenos vilarejos. Também estão associados aos sacas e citas. Acredita-se que os Andronovo tenham sido inventores da roda raiada e da bebida soma, descrita nos rituais do Rig Veda, livros do hinduísmo. De forma que os invasores arianos que conquistaram a Índia teriam vindo da cultura Andronovo e dos seus vizinhos ao sul, a cultura arqueológica Bactriana-Margiana, entre as fronteiras do Afeganistão, Uzbequistão, Tajiquistão e Turcomenistão. Os Andronovos se tornaram um tipo de citas conhecidos como sacas. Eles tanto estavam relacionados com a bacia de Tarim, na fronteira da China, onde encontramos as múmias loiras, de onde importavam seda muito antes do que imaginamos uma rota da seda, como estão relacionados com os invasores arianos da Índia, que desceram ao sul pela Báctria, onde se tornaram indocitas, sendo citados nas obras hindus como o Ramayana. Os Bactrio-Margianos, ou a civilização de Oxus, artefatos indicam que eles eram a conexão entre o povo Andronovo mais ao norte e os povos nativos da Índia ao sul. Alguns arqueólogos supõem que os bactrianos teriam começado como agricultores vindos do Oriente Médio e depois indo-europeus se infiltraram produzindo um povo híbrido. Outros grupos de citas ao norte, indo para o leste, chegaram até a região que hoje é a Mongólia
e até o final da Era do Bronze se uniram com tribos que habitavam a região. Arqueólogos os chamam de cultura slab grave, sepultura de laje, característica por túmulos com lápides de pedra, uma adaptação da cultura Kurgan. A cultura slab grave é a ancestral dos proto-mongóis que daria origem séculos mais tarde aos Xiongnu, cavaleiros nômades que lutaram contra os chineses e foram ancestrais dos mongóis, dos hunos e dos turcos. Na tradição dos hebreus, interpretando a origem das nações com os filhos de Noé, Togarma é considerado o pai de muitos povos e das tribos turcas, que aliás não surgiram na Turquia, mas numa região próxima à Mongólia. Turcos foram descritos pelos autores antigos como tão semelhantes aos tibetanos que não podiam ser distinguidos. De fato, há muitos tipos de turcos, inclusive com aparência chinesa, de 1000 anos antes de Cristo. No final da Era do Bronze, a dinastia Shang, que dominava o que seria a atual China, relatou povos guerreiros que eles chamaram de Xirongs ou Hongs e estavam vivendo nas suas fronteiras. Entre estes temos os Qiang, pastores nômades que se dividiram num grupo que ficou entre os chineses, outro que foi para o Tibete e outro mais ao sul, formando tribos de língua tibetano-birmanesa como os ancestrais dos atuais povos do país Mianmar. Voltando à Mongólia, chineses, turcos e mongóis têm em comum muitos aspectos da religião xamânica que também vemos na Europa pré-cristã e entre os nativos da América. Mais do que isso, turcos, antes de serem islamizados, compartilhavam a mesma crença dos mongóis no deus criador Tengri, o Senhor do Céu Azul, que criou o mundo e os animais e depois fez o primeiro casal, que foi maculado pelo Senhor do Submundo, Erlik Khan, que tentando o cão e o gato, guardiões do homem, os afastou com leite e carne e depois urinou na obra do Criador enquanto Tengri buscava a água da imortalidade para os seres humanos. E dessa forma o demônio destruiu a criação de Deus e arruinou a vida humana. O deus Tengri também está associado com o deus celestial e criador Tian, dos mais antigos povos chineses, e trata-se do fenômeno que vemos em todos os povos de o culto a um deus criador celestial, que lentamente é deixado de ser adorado e vai sendo trocado pelo culto das forças da natureza ou ancestrais que já morreram. No caso dos turco-mongóis, o xamanismo introduziu o culto dos espíritos. Desta confederação de nômades que habitavam a Mongólia antes que propriamente existissem o que vão ser chamados de mongóis ou turcos, temos ainda grupos relacionados com as tribos da Sibéria, como os Buryats, que são pastores nômades com hábitos muito semelhantes aos mongóis. Um grupo de turcos que migrou para a Sibéria e daria origem aos tártaros da Sibéria, e outro, um grupo urálico, onde encontramos os povos que criam renas, vivem em cabanas e habitam o extremo norte da Sibéria até o extremo norte da Europa, como os Nenets, os Selkp e os Yakuts. No nordeste da Sibéria estavam as tribos dos Chukchi, dos Koryaks e dos Kets, que hoje representam a família Yeniseian, relacionados à língua Nadanê, encontradas entre os nativos da América. Portanto, estes siberianos partilham ancestrais comuns com os índios do Alasca, assunto para os próximos vídeos. Tudo isso estava acontecendo na Grande Ásia enquanto os celtas estavam despertando na Europa, os povos do mar estavam varrendo as civilizações do mar Mediterrâneo, o Egito estava em falência e transitava da 19ª para a 20ª dinastia, enquanto o período dos juízes em Israel estava no fim e o hinduísmo estava nascendo na Índia e sobrepondo o período védico. Mas no próximo episódio veremos o que acontecia na América
o continente isolado, num desenvolvimento histórico totalmente paralelo ao mundo da Era do Bronze.